nação! Hoje teve Fla-Flu no Maracanã e terminou como a gente queria. Virada do Mengão para cima do Fluminense e o jogo muito, mas muito disputado. É isso, nação! O Flamengo venceu o Fluminense hoje de virada por 2-1 no Maracanã com uma atuação muito diferente do que a gente está acostumado. A gente pode dizer que hoje foi o dia dos humilhados que foram exaltados, né? Os destaques do dia hoje para o time do Flamengo foram o goleiro Hugo. Acredite se quiser, o goleiro Hugo foi o destaque da partida, junto do Andreas Pereira, segundo destaque da partida. Você pode estar achando que você está assistindo isso aqui de um portal do tempo, mas não é a verdade. O Hugo e o Andreas Pereira são os destaques da partida do jogo de hoje. E a gente vai analisar esse jogo aí nessa Flanálise agora, com muito detalhe sobre tudo o que aconteceu no jogo de hoje. E como já é de costume aqui no canal, toda a Flanálise a gente começa avaliando a escalação do técnico Paulo Souza, que começou com o goleiro Hugo, a zaga formada por Davi Luiz e Rodrigo Caio. Nas laterais a gente teve o Mateuzinho e o Ayrton Lucas. Os dois volantes foram William Arão e Andreas Pereira. E lá na frente o quarteto que a gente está acostumado, formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essa foi a escalação usada pelo Paulo Souza no dia de hoje, uma escalação diferente dos últimos dois jogos que ele tinha jogado só com um homem ali pelo meio, né? Um volante só com a adição do Pedro. Hoje ele voltou para aquela outra escalação que ele vinha usando antes, o que mostra que ele tem variação aí. Muita gente reclamava que ele não fazia, que o treinador Paulo Souza não tinha variação tática, ele vem demonstrando que vai se adaptando. Muito embora o jogo de hoje o Flamengo tenha sofrido muito mais do que de costume, não é mesmo? Para a gente avaliar o jogo de hoje, vamos começar por momentos, beleza? Vamos começar avaliando o primeiro tempo e o momento do jogo, onde o Fluminense foi muito superior ao Flamengo nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Aqueles 30 minutos foi um jogo de imposição tática. Se você prestar atenção, foi o Fernando Diniz com a ideia de jogo dele de sempre, que é aquela ideia de jogo de reter a bola e sair jogando com os pés, para você atrair a marcação do time para frente, para você sair jogando e pegar essa primeira linha fora de posição. Lá na frente você pegar um espaço para você poder construir. O jogo basicamente se resumiu a isso, nessa briga entre o Flamengo tentar pressão lá em cima e roubar a bola no erro, e o Fluminense tentar sair construindo bem, sair jogando lá de trás, quebrar essa primeira linha de marcação e fazer o gol. O jogo se desenhou assim no começo, com superioridade do Fluminense, o Fluminense sempre conseguindo superar a primeira pressão do Flamengo. A gente tinha uma pressão em cima o tempo inteiro, subia, você via a pressão alta, mas o time do Fluminense, muito bem treinado pelo Fernando Diniz, tocando de primeira, sempre conseguindo sair jogando essa bola. Até aí, então, mérito total do Fluminense e do técnico do Fluminense. Eles estavam errando muito pouco nessa saída de bola e conseguindo fazer a estratégia que já era desenhada, né? Assim, podia dar certo para o Flamengo roubar a bola num erro ali do time do Fernando Diniz, como já aconteceu muitas vezes, como podia dar certo a estratégia do Fernando Diniz de quebrar a primeira linha de marcação e sair em velocidade. Nesse tempo deu certo para o Fluminense aí, e o Fluminense conseguiu abrir o placar num gol do Cano, um gol de bola aérea, né? Uma jogada de escanteio ali, onde teve um desvio no primeiro pau ali e o Cano pegou a bola na sobra, conseguiu fazer o gol. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu buscar o empate, onde o Flamengo estava sofrendo pressão, mas estava melhorando, estava começando a engrenar no jogo, porque o Flamengo estava sentindo que precisava correr atrás, e o Flamengo começou a aproveitar muito o lado direito, ali, as costas do Iago Felipe, né, que estava jogando de lateral esquerdo do Fluminense, e o Flamengo conseguiu aproveitar bastante aquele lado, foi por ali que saiu a jogada do gol, uma jogada bem tramada com um gol com um belo chute de fora da área do Andreas Pereira. A gente já sabe que ele tem uma boa finalização, né? Um cara que chuta muito bem. E, cara, vamos destacar aqui hoje o jogo do Andreas Pereira. Que bom jogo do Andreas Pereira. A gente, né, dê a César o que é de César, né? Tanto do Andreas Pereira quanto do Hugo. Belas atuações. Vamos aqui destacar a atuação do Andreas Pereira, aquele famoso jogador que todo mundo fala aí que do jogador moderno é o box to box. É um jogador que pisou muito na área do Fluminense e um jogador que estava recompondo muito também. Eu acho que hoje foi o melhor jogo do Andreas Pereira disparado desde a fatídica partida lá contra o Palmeiras, onde ele teve aquele erro. Se apresentou muito bem na criação, se apresentou muito bem ali na articulação avançada, finalizando.
e deu o passe para o segundo gol, né? O Andreas Pereira se apresentou, fez uma tabela, uma triangulação muito boa com o Gabigol. Gabigol mais uma vez saindo muito da área e o Gabigol começa a jogada como um meia, toca no Andreas Pereira, pisa na área para receber e faz o gol. O Flamengo vira ali o jogo e aí o bom momento do Flamengo que durou ali o fim do primeiro tempo ali, os últimos 15 minutos do primeiro tempo, mais os 15 primeiros minutos do segundo tempo, termina ali, o Flamengo começa a tomar uma pressão, um sufoco muito grande do Fluminense, que acredito que por conta dos resultados, o Fluminense está vivendo um momento muito bom, veio de um 10-0, 10-1 se eu não me engano, né, contra o time lá petroleiro, lá, tinha feito uma goleada muito boa, estava sem perder com o Fernando Diniz, nos confrontos diretos contra o Flamengo já tinha vencido os últimos 3, se eu não me engano, então assim, são muitos fatores psicológicos positivos que ajudaram o time do Fluminense a acreditar que dava para ganhar. Já o Flamengo estava com a pressão toda de que precisa ganhar. Então o Flamengo acabou sentindo um pouco essa necessidade de segurar o resultado e o Fluminense aproveitou e foi amassando. E aí vem as substituições do Paulo Souza, onde muita gente vai criticar. Eu entendo as críticas, eu entendo que ele atraiu um pouco o time, mas eu também entendo as substituições como uma análise da partida. Você vê ele tirar Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, chega a dar um treco, um infarto, né? Você fica indignado. Mas quando você vê como o jogo estava sendo construído e como a gente perdeu pelo menos 3 chances de contra-ataque pela falta de velocidade do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, o jogo se apresentava de uma forma diferente. Não era mais um jogo onde a gente precisava trabalhar a bola lá na frente para achar o gol. Era um jogo de transição rápida, né? A gente ia precisar buscar os contra-ataques. Então, eu entendo a saída do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Contesto a saída do Bruno Henrique por conta da velocidade. Mas eu imagino que possa ter sido cansaço, a única coisa para justificar. Mas a saída do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, para mim, se justifica, até porque os dois perderam, pelo menos cada um, 2 boas chances de contra-ataque por não ter velocidade. Perderam a corrida para os jogadores do Fluminense. Mas o jogo de hoje, cara, sobretudo, acima de qualquer coisa, acima do Flamengo não ter feito uma partida brilhante, não ter feito um jogo brilhante, foi um jogo extremamente importante, onde o resultado hoje tinha que vir, cara. Porque aquele jogo para dar moral, é um clássico, é um Fla-Flu, é um jogo que a gente não vem se dando bem, não só com o Paulo Souza, a gente não vem se dando bem com o Renato Gaúcho, o Jesus sofreu para ganhar o Campeonato Carioca contra esse mesmo Fluminense, vocês lembram? É um jogo que é sempre pegado, cara, sempre pegado. Hoje o maior rival do Flamengo no Rio é o Fluminense, isso aí já tem pelo menos uns 4 anos, desde a decadência dos outros times. Era um jogo importante, é aquele jogo para dar moral, entendeu? É aquele jogo que você precisava segurar o resultado mesmo, é ganhar e o Flamengo tem que saber sofrer também. Não dá para querer também você querer que só seja goleada, seja para frente e um time que não sabe lidar com a situação adversa. Jogo importante em vários fatores. Fator psicológico, 3 pontos importantíssimos para o Campeonato Brasileiro. Fator muito importante para o Hugo Souza, o jogador fez uma partida extraordinária, né? Muitas defesas importantes, muitos gols. O Hugo salvou a partida, ele fez defesas milagrosas ali, o que, vamos deixar aqui um parênteses, ninguém aqui é maluco, ninguém num dia fala, se lasque para lá, Hugo, fora, 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 e no outro dia salvador da pátria. Vamos ressaltar aqui, estamos analisando a partida, jogo exemplar, perfeito do Hugo, o que não apaga as últimas 4, 5, 6 partidas ruins e os erros bizarros que ele veio fazendo recentemente, né? É bom pro garoto que mostra no meu ponto de vista, né? Mostra pro mercado que o Hugo tem futebol e vale ressaltar que o Hugo sair como o melhor jogador da partida enfatiza muito o quanto o Flamengo sofreu no jogo, o que não é um ponto positivo, né? O Flamengo sofreu muito no jogo, o Flamengo não está acostumado a jogar sem a bola. E quando o Flamengo não tem a bola e que a gente precisa muito marcar, é aí que a gente vê jogadores que ficam perdidos em campo. É aquele jogador que sempre quer ter a bola. Por isso eu entendo a saída do Everton Ribeiro, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. São jogadores que precisam da bola no pé. Hoje era um jogo em que a gente não estava tendo a bola. E a substituição só foi feita depois lá de 30 minutos do segundo tempo. Então assim, já vinha 70 minutos ali que a gente não estava tendo a bola. Então, o treinador tentou uma outra coisa, tentou dar mais segurança para o sistema defensivo e tentar buscar um contra-ataque com jogadores, como ele diz, mais frescos, né? Jogadores mais descansados. Que não aconteceu. Ele tentou com o Vitinho, com o Pedro e com o Lázaro lá na frente, mas não deu muito certo. A gente não conseguiu nem ter essas arrancadas, essas esticadas ali. 2 vezes que a gente foi tentar, o Fluminense parava inteligentemente com falta.
Eu não sei se vocês repararam, eu queria deixar aqui um recado. Olha a diferença do time quando a torcida apoiou em vez de cobrar. É um pecado a torcida começar a gritar o nome do Flamengo só quando tá ganhando, só quando tá virando. A gente tem que apoiar do início ao fim, cara. Você vê a postura muda, cara. Você vê que o Hugo tremendo nas pernas com medo de errar, a torcida gritou o nome do cara, o cara se transformou, parece que virou Super Saiyajin, o Super Hugo. O time, o ânimo do Flamengo, naquele momento ali, depois dos 35, quando fez o primeiro gol, o time mudou de ânimo, ganhou força. A torcida do Flamengo não pode ser um peso. A torcida do Flamengo tem que ser ajuda, tem que ser apoio. O Maracanã lotado é para apoiar, é pra gente empurrar o time, cara. Hoje deu para sentir isso. Hoje deu para ver que a torcida, quando empurra, é outro Flamengo. Tem que pôr isso na cabeça. A hora de cobrar é a hora do fim do jogo. E quando não tá tendo partida, você vai cobrar na tua rede social, você vai cobrar lá na frente do Ninho, vai cobrar na frente do estádio. Agora, durante o jogo, 90 minutos, é boca para gritar. É só gritar e apoiar o Mengão. Beleza? Fanálise de hoje fica por aqui. A gente termina. Delícia, é sempre bom ganhar Fla-Flu, né, galera? Flamengo botando o pezinho de novo na parte de cima da tabela, onde é o nosso lugar de direito. A gente tem que estar sempre lá em cima, dando uma respirada. Sequência de vitórias positivas dentro de casa, dentro do Maracanã. E vamos buscar aí mais um resultado positivo agora no meio de semana. A gente fica por aqui e até a próxima.